Boa noite a todos. Estamos aqui abrindo as nossas lives. Estou esperando aqui o Rafa para a gente começar o bate-papo nosso aqui. A gente vai estar trocando aqui algumas ideias bem legais sobre gestão, liderança e outros assuntos interessantes aqui da galera. Fala, meu amigo Rafa, tudo bem? E aí, Zé, tudo bom? Tudo jóia? Então, já quero aproveitar que você está aí, já quero te agradecer e explicar para a galera como é que vai ser esse nosso bate-papo. Estou muito feliz que esse é o primeiro que a gente está fazendo. Para quem não sabe, eu tenho a minha formação como profissional de educação física e administrador também, e desde que eu voltei de Portugal, eu voltei a ir atrás de um desejo que eu tinha legal, que era trabalhar com gestão, trabalhar como palestrante, e estava tudo muito bem desenhado, mas chegou a pandemia e a gente tem que se reorganizar. E nessa reorganização, eu já estava trabalhando com o voleibol, né, as nossas lives, enfim, mas eu estava sentindo falta da minha. E eu acho que era o momento de a gente começar isso aí, até porque o meio digital, você que é especialista, sabe que ele não veio para ficar, ele já está há muito tempo. Cara, a ideia desse bate-papo é um bate-papo muito descontraído, porque quando a gente fala gestão, liderança, parece que é uma coisa muito formal, enfim. Mas a gente sabe que isso está no nosso dia a dia, pode ser muito usado, as minhas palestras são muito voltadas para isso, eu gosto de usar muito os modelos esportivos para passar para o mundo corporativo. E, cara, a gente vai estar batendo esse papo bem descontraído, e eu te escolhi de uma forma muito especial para ser o primeiro. Cobaia. Mais ou menos isso, mas principalmente pelo fato de que, pô, quando eu comecei a trabalhar com voleibol escolar, eu lembro que a galera já era velha que eu digo, tinha uma categoria 18, 17, 18, tu estavas lá com 14 para 15, e você foi um menino que eu identifiquei ali que, pô, gosta de vôlei, a coisa vai andar, enfim, e, cara, eu sempre soube, assim, depois com os anos, que não, isso foi bem no início, mas acho que a gente ficou uns 3, 4 anos juntos, trabalhando na escola, e até a tua formatura no terceirão, e depois você alçou os seus voos, mas eu sempre entendi que você sempre foi um cara que sempre teria um futuro muito interessante, né? Por várias qualidades que você sabe que você tem e que eu sempre gostei demais. E isso me motiva também, me deixa feliz, porque eu também acredito que eu contribuí alguma coisa nessa tua formação, e isso é importante para mim. E eu acho que tudo começou há um bom tempo atrás, e hoje você é um cara já solidificado na tua carreira, e era importante começar com você. Depois a gente estava vendo tantas pessoas e, cara, é o Rafa. É o Rafa que a gente tem que começar, porque vai ser um papo descontraído, um papo legal, um papo que vai passar rapidinho e que a gente vai ficar muito feliz de estar trocando ideias, que eu acho que é o mais importante. Rafa, muito obrigado. E, cara, tu és o convidado, então eu queria deixar que você falasse um pouquinho da tua carreira. Cara, bate-papo de boteco, que eu digo. Beleza, cara. Primeiro, brigadão também. Acho que é muito legal a oportunidade. A gente, na verdade, até se falou aí há pouco tempo, né? Que Sim. eu acho que eu estava viajando, a gente trocou um papo que você está empreendendo. E você falou que eu contribuí um pouco, eu acho que, na verdade, eu contribuí bastante, tá, Zé? Eu estava refletindo sobre o esporte, a experiência, não só contigo, mas com todo o time, todas as gerações. Se eu não me engano, foram 4 ou 5 anos aí. E tem muita coisa, acho que para compartilhar. O desafio vai ser falar tanta coisa em 1 hora aí nessa live do Instagram, mas vamos tentar. Eu não sei por onde você quer começar, cara. Você quer que eu conte um pouquinho o que que rolou na minha vida, onde é que eu tô? Isso, conta um pouquinho assim do teu voleibol, como que o teu Uhum. voleibol caiu na tua vida, e depois ali que as suas opções de universidade, e depois a tua caminhada para depois explicar, porque a gente vai conversar mais sobre isso e a gente vai acabar chegando, falando bem do que você faz hoje, onde você Show. chegou hoje, né? Que eu já sei bem há bastante tempo.
Cara, na verdade tudo começou com ter um cara aí que até hoje é meu mentor, que é meu tio, né? O Tarcísio, que você inclusive jogou junto com ele aí uma Sei, época. meu. E o tio, ele até, Zé, ele pediu para gravar live aí, porque tem gente que não pôde se conectar pelo horário, mas depois vai querer ver. Não, vou gravar. Vai ficar no meu canal do YouTube e depois eu vou estar passando para todos Show. vocês. E, cara, ele sempre foi uma referência para mim em várias coisas, em coisas, hobbies que eu tinha, né? Eu comecei a tocar violão por causa dele, comecei a praticar esporte. Eu era goleiro na época, quando eu era guri ainda, eu tinha 7, 8 anos por causa dele. E ele me falou super bem do vôlei. Na verdade, o vôlei mexeu bastante com ele por dois fatores. Eu acho que pelo lado de jogo e trabalho em equipe e pela pressão, né? De ter ali aquela conquista. Então, a um princípio, quando eu tinha acho que 12 ou 13 anos, foi por ele que eu comecei. A gente começou no Unificado mesmo, na minha escola da época, com alguns treinos. E aí fui pegando gosto. Lembro que eu acabei indo para a fundação, né, de municipal com um Sim, time. A gente chegou a competir o brasileiro, né, de clubes, que eu acho que foi assim a competição mais pesada que a gente teve na época. isso. Foi bem legal. E, cara, o que eu tiro desse período, assim, são esses dois fatores. Principalmente o trabalho, assim, sob pressão. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Hoje, ainda sou novo, né? Mas com 27 anos, eu talvez já tenha uma noção melhor do que antes de quão ansioso eu sou, por natureza. E sempre foi um desafio para mim controlar essa ansiedade. E, cara, o vôlei foi fundamental para eu começar a exercitar esse controle de ansiedade, do que é uma real pressão, o que é estar e trabalhar sob pressão, né? Então, eu tiro bastante digamos, esse lidar com a pressão. E até já comentando, é algo que, puta, todo dia tá na minha vida. Então, não tem jeito, cara. Lidar sob pressão é fundamental. E aí, o vôlei me levou a, também um lado de dedicação muito forte, né? Porque eu sempre fui um cara que estudei bastante. Eu era conhecido como o CDF da turma, não o mais inteligente, mas o que mais estudava, né? E o vôlei sempre fez eu ter que balancear aquela rotina de treino que não era fácil, né? Era todo dia treino, academia, de segunda a sábado, com o estudo. Eu lembro que no terceirão eu tinha inclusive a rotina de manhã o estudo e à noite o preparativo para o vestibular e os treinos, né? Então era bastante pesado. E já era uma experiência legal que me trouxe aí quase que uma preparação para o mercado de trabalho, né? Que é mais ou menos assim a vida real. Cara, e aí terminou, eu lembro que você tem um fator interessante que eu acho que também vale comentar, que você teve uma lesão grave. Tive E eu acho que algumas duas. e eu acho que essa lesão grave, para quem sabe no esporte que vive do esporte, sabe como uma lesão ela pode ser um divisor de águas para uma coisa muito boa, onde você pode ter uma resiliência muito Uhum. interessante, como você também pode cair numa depressão. Sim. O que fez essas suas lesões? O que ela te mudou naquele momento que você estava ali ainda? Não vou dizer que você estava sonhando ser um atleta, mas existia a possibilidade que você tinha um certo talento naquele momento para Uhum. dar uma continuidade como atleta. Uhum. Cara, eu tive duas lesões que me marcaram bastante. Inclusive, a primeira foi bastante chocante, porque eu tinha 16 anos e foi uma lesão, uma luxação do cotovelo. Inclusive, até hoje eu não consigo esticar o meu braço 100% em função dessa lesão. Eu lembro que foi muito sofrida a recuperação, foi uma lesão no próprio treino, que deixou a galera bastante chocada, porque o meu cotovelo saiu completamente de Sim, órbita. E foi uma emergência, eu fui para o hospital na hora, eu tive que fazer uma operação ali, uma semi-cirurgia, que eles falam, cirurgia. que é um procedimento cirúrgico para colocar no lugar. E eu lembro que foi muito sofrido voltar, porque eu era líbero, principalmente pela minha manchete ali, um elemento do voleibol que era muito importante. Eu tive que readaptar o meu corpo, né? Eu já vinha treinando há 3 anos, eu já tinha todo um jeito de jogar, e eu lembro que foi bastante sofrido, assim, a recuperação, a reabilitação. E, cara, eu acho que isso é superação, assim, eu não considero que isso me afetou, pelo contrário, a gente continuou jogando, inclusive a minha competição mais legal da história que foi brasileiro foi depois dessa lesão. Então
eu não vejo como um problema. E a minha lesão, talvez a mais complicada, foi no meu último ano, né, de voleibol, que foi a cirurgia no joelho que eu fiz, que Sim, foi uma cirurgia de reconstrução patelar, foi bastante complicada. Eu voltei a jogar depois disso, mas com um certo cuidado. E, e aí eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha, sim, a possibilidade, talvez, de não ser atleta profissional para o resto da vida, mas pelo menos para a universidade. Eu tinha até vontade de estudar fora em algum momento, e que eu fiz isso, mas poderia ser pelo vôlei. Cara, e certo. eu tomei a decisão, vou ser bastante sincero, eu tomei a decisão não pela lesão. Eu acho que a lesão, ela afeta o emocional, mas eu não vejo que as lesões, elas devem... Assim, eu acho que elas são barreiras num caminho como qualquer outras. Tem gente que tem outros problemas e supera. Tem inclusive atletas de grande performance que começaram a jogar com 19, 20 anos, né? Então, acho que não é desculpa para ninguém quando um cara põe na cabeça que quer uma coisa, uma pessoa põe na cabeça que quer uma coisa, ela vai lá e conquista. E aí, e é isso que eu tiro. E isso é legal, porque você teve as opções. As opções são importantes, né? Você tinha ainda uma possibilidade dentro do esporte e você tinha o que você teve do esporte, você canalizou para a tua carreira. E a partir do momento Exato. que... O que fez você escolher o teu curso? Fala um pouquinho do teu período ali do teu curso. Eu até hoje acho que o Brasil comete um grave erro na gestão educacional aí, de, assim, de o jovem em formação ter que escolher a sua carreira tão novo e tão prematuramente, falando, porque eu lembro que eu estava totalmente perdido, eu tinha, desde dos meus 15, 16, eu tinha na minha cabeça que eu queria ser médico, que eu queria medicina, mas eu descobri isso depois, eu não queria a medicina, eu queria porque era o mais difícil, eu sempre fui uma pessoa competitiva. Então, acho que você vai se autoconhecendo. Eu cheguei a prestar vestibular, eu atrasei 6 meses a minha faculdade por essa loucura da minha cabeça, eu cheguei a passar Esse na desejo. época. Essa loucura que eu digo, minha É, própria sim, loucura, lógico. reflexão, acho que foi super necessário. Hoje eu vejo que eu teria feito tudo igual, não teria mudado nada, mas é legal como os momentos de reflexão são importantes. Inclusive, foi um período que eu fiz bastante, assim, eu conversei bastante com várias pessoas que eu conheci, inclusive com meu tio que eu te falei, com outras pessoas que fizeram Sim. administração, para entender que tipo de curso eu queria. Eu sempre fui uma pessoa assim, como eu posso falar isso, liguei muito para o que os outros falam, mais do que eu devo. E óbvio que a galera sempre fala, né, que direito, administração é curso para gente que não sabe o que quer, né? Quer. Cara, eu cheguei à conclusão comigo mesmo, depois de ver referências, depois de ver, assim, o lado que me motivava sempre foi o lado da competição. Eu sempre fui muito competitivo comigo e com os outros, e hoje eu não tenho vergonha de falar isso, porque tem gente que, por alguma razão, tem vergonha. Eu acho que existem competições saudáveis, não saudáveis, mas o mais importante é você ser sincero contigo mesmo. E eu realmente Sim. sempre fui uma pessoa muito competitiva, então eu optei pelo caminho de negócios, e aí eu fui atrás da melhor instituição de ensino que eu, na época, encontrei e que era factível para o momento dos meus pais, que eles, assim, eles tinham uma condição financeira muito boa, mas que não poderiam bancar as melhores universidades do Brasil, nem com bolsa, né? Então eu optei pela UDESC, né, ESAG, que era uma opção na época bastante interessante e que me abriu muitas portas. Rafa, faculdade, sai de um curso, fizesse, se eu não me engano, fizesse um intercâmbio, fosse para os Estados Unidos, correto? Sim, Esse, Uhum. desculpa, naturalmente, acredito que foi um crescimento muito interessante esse intercâmbio. Antes teve uma experiência muito legal, que na verdade o esporte também que me fez chegar lá, de certa forma. Na época da faculdade eu fiquei na verdade 6 meses me preparando, eu cheguei a fazer cursinho, porque realmente era um curso bastante concorrido, era nível medicina, assim, era eu acho que 30 Hum, por vaga na época, e, e eu, pô, estudei bastante esse período, né, de 6 meses. E, cara, esse momento foi um momento da minha vida interessante, que eu consegui passar, mas foi um ano de adaptação e eu tava meio assim para baixo, porque eu tava sentindo falta de alguma coisa extra aqui. Porque o esporte eu tinha aquela rotina maluca, né? De, cara,
o dia inteiro tá em função de alguma Sim. coisa. E na faculdade eu meio que foi relax, assim, começou, e a faculdade, por mais difícil que seja, é um curso ali X que você Sim. controlando, né? Então, uma coisa que me estimulou muito, acho que foi o esporte, foi buscar um desafio, e eu entrei para a empresa Júnior. Eu não sei se todo mundo sabe o que é uma empresa Júnior, mas, cara, foi uma das melhores experiências da minha vida. Assim como eu vesti a camisa do vôlei, eu vesti a camisa da empresa Júnior por quase 2 anos. Foi muito intenso. Eu trabalhava talvez mais do que eu trabalho hoje para aquela empresa sem ganhar um centavo. Então foi uma experiência fundamental. Aprendi muito lá. Foi realmente o teu um estágio para que você já Sim, tivesse uma possibilidade quando entrasse no mercado de trabalho oficialmente, você já tinha ali já um pequeno know-how de o que fazer, como fazer. porque a Pô, empresa Júnior é legal. uma empresa sem fins lucrativos que faz o papel Isso. de uma consultoria real, né? Que vende projetos, mas não cobra porque um incentivo da própria instituição, no caso da UDESC, estatal, né? Então a gente, cara, eu literalmente fazia projetos para empresas reais, pequenos e médios Sim. negócios reais, e eu estruturei uma área de vendas lá que não existia e que até hoje é com que eu trabalho diretamente. Então, foi, digamos, a chance de, entre aspas, errar, já botar a cara no mercado de trabalho, sem receber, mas já com a responsabilidade de estar lidando com empresas reais e vendendo projetos reais. Isso foi muito bacana. Sim, ótimo. Rafa, tem esse período aí teu de, vamos dizer, estágio dentro uma empresa júnior, né? Uhum. Que tem uma conotação acadêmica, mas ao mesmo tempo tem a vida real muito próxima. E, cara, termina o teu curso, o que que passou na tua cabeça, cara? Porque nesses momentos assim, que são os momentos assim que você está pensando na tua gestão da tua carreira. Porque, enfim, você fez escolhas que a gente está fazendo aqui tudo paradoxos, né? Chegasse ali, tinha o esporte, opção, fizesse uma nova gestão. Uhum. Ok, estudou, fez o teu estágio na empresa júnior e daqui a pouco, cara, termina a tua faculdade, você está não vou dizer que está preparado, porque a gente nunca está preparado quando sai de um curso superior, por melhor que ele seja, mesmo com Uhum. alguns estágios. Mas você está com uma formação de gestão da tua carreira. O que que passa na tua cabeça? Qual foi a tua forma de fazer essa tua gestão? Cara, eu vou ser bastante sincero, essa gestão ela já começou antes de terminar a faculdade. Deixa eu tirar só o microfone aqui que tá acabando a bateria. Vamos ver Sem se me problema. escuta bem aí. Eu estou escutando. Beleza. Qualquer coisa você me avisa. Cara, Sim, assim, senhor. de terminar o curso, eu já meio que estava pensando nisso. Inclusive, é a minha maneira de pensar. Muitos podem criticar, mas eu realmente acho que o período de um curso, da faculdade, o que eu mais tiro desse período, e eu sempre falei muito bem da ISAG, do Centro, da UDESC, e tem muitas outras instituições muito boas, mas o que elas têm em comum geralmente não é nem a preparação para o mercado de trabalho, porque eu realmente não acho que prepare, sendo bastante sincero, ou não Certo. prepara como deveria. Mas é o Perfeito. networking, a rede de pessoas que você cria e o aprendizado de muitas dessas pessoas, desses professores ou desses companheiros que estão Sim. vivendo ou que já viverão coisas que você não viveu. Então, eu tiro muito desse período de universidade. Eu não julgo que ela me preparou para o que eu desenvolvi, mas eu tive que desenvolver competências nesse meio que, digamos, me ajudaram com esse caminho. Por isso que na própria universidade eu tomei a decisão que eu te falei, do que você comentou de morar no exterior, e foi a minha primeira grande venda, eu poderia dizer assim, porque foi muito difícil convencer meus pais na época que eles tinham que pagar um intercâmbio que eles não podiam pagar. Então foi toda uma negociação de fazer conta, de mostrar o retorno daquilo em X tempo. Inclusive, eu consegui em 4 meses nos Estados Unidos pagar o programa. Eles não quiseram dinheiro, obviamente, mas eu Sim. poderia ter pagado, né? Foi uma questão de, cara, eu bati a minha meta.
Mas foi muito, eu sou muito grato aos meus pais, porque, cara, tudo isso só foi possível por causa deles, mas essa foi a minha primeira grande venda. Foi vender para eles que eles tinham que me pagar um intercâmbio para eu ficar 4 meses nos Estados Unidos trabalhando. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fiz dinheiro, que eu ganhei um salário, assim, considerável. Eu fiz R$ 20.000, eu acho que na época, pela conversão do dólar, em 3 meses. Então, assim, para mim foi um choque, porque eu nunca tinha ganhado dinheiro da vida. Eu passei por um momento bastante difícil, porque foi um momento de muito estresse, que eu fiquei bastante doente, eu trabalhava, cara, eu cheguei a ter uma rotina, quando eu falo as pessoas não acreditam, mas eu tinha uma rotina de 88 horas por semana de trabalho, Cara, que lavando loucura. prato, limpando banheiro, coisas assim nesse nível, e que para mim foi um choque de duas coisas. Primeiro, o cultural, onde eu vivi uma coisa que, graças a Deus, eu sou muito grato por isso, eu não, aqui no Brasil aí eu não, nunca tive que viver, e Sim. que muitas pessoas e a maioria do nosso país e do mundo vive, então quer realmente ter que trabalhar e ter que suportar preconceito, né, de várias histórias que eu tenho nesse sentido, que, pô, tu te coloca realmente, não é só falar, porque é muito fácil falar, né, o preconceito é isso, você fala e é muito fácil julgar, mas você não pode Sim. falar enquanto você não vive uma coisa. Então, nos Perfeito. Estados Unidos foi um choque de cultura. E quando eu voltei desse período que eu julgo como difícil, mas foi um super aprendizado, eu consegui pagar a minha viagem para a Europa, que eu fiquei 6 meses estudando na Europa. Então, a minha faculdade bancou por uma parceria que eu consegui aprovar. E o meu custo de vida lá, eu fiz um negócio com os meus pais que, digamos, por um período, o mesmo custo de vida que eu tinha, eu ia manter lá. Então, foi o maior investimento da minha vida, porque somente por causa, assim, realmente de toda essa conexão de coisas, o esporte, a empresa júnior, a experiência nos Estados Unidos, onde eu aprendi a falar inglês, a experiência na Espanha, onde eu aprendi a falar o espanhol, é que a minha carreira na RD, que é a empresa que eu estou hoje há 6 anos, ela seguiu o caminho que seguiu. Se você quiser eu te explico, mas foi bastante assim, só por causa disso, senão eu não teria seguido esse caminho. Então, a tua gestão, na verdade, ela foi pautada em várias experiências, em vários momentos que você acabou agregando para você e você depois começou a direcionar para aquilo que você queria, que foi a questão de direcionar para a oportunidade, que foi a Para questão da tua, oportunidade, para a exatamente. oportunidade que tu fizesse da tua, que hoje você está numa empresa que, como você coloca, se você não tivesse feito a gestão de todos esses seus momentos, de todas essas tuas atitudes, talvez, como você coloca, não teria, talvez, não vou dizer a facilidade, mas talvez não tivesse o target Exato, mais as portas exato. foram se abrindo de uma maneira muito assim. Eu me considero muito, assim, sou muito feliz porque eu sempre, não é que tudo que eu tive eu mereci porque eu busquei, mas as portas sempre se abriram e eu me joguei, entendeu? E claro, hoje eu vejo que eu tive várias oportunidades e a maioria delas eu me joguei. Então, teve algumas que eu recusei, mas talvez seja um pouco por esse perfil. Eu sempre tive um perfil de, cara, de arriscar, mas arriscar de forma consciente no que eu estou Sim, fazendo. Então, vou te dar um exemplo, é muito engraçado. Eu não sabia se o inglês e o espanhol iriam me ajudar, mas eu pensei logicamente, o mercado de trabalho está mais ou menos dessa forma, hoje são as línguas mais faladas do mundo, e se tiver alguma oportunidade internacional, é muito provável que eu tenha que saber falar inglês ou espanhol. perfeito. E aconteceu isso em 3, 4 anos. Então é mais ou menos isso que foi acontecendo. Deixa eu fazer o contrário, que eu ia te perguntar o que o esporte te passou para esse teu mundo corporativo, que você está hoje, mas tu já colocasse muitos insights aí do que o esporte. Mas um aspecto que eu acho que tu colocou bem interessante foi a resiliência, porque você sempre, com o esporte, com as tuas lesões, com as tuas escolhas, dentro do voleibol, você teve essa questão da resiliência que também te ajudou posteriormente em todos esses teus aspectos, na faculdade, no teu trabalho. Acho que isso é flagrante que você tinha colocado. Uma outra situação que tu colocasse aqui é da questão da preparação. A gente, óbvio, né, quando trabalha com gestão, liderança, a gente fala muito sobre a preparação. Né? Quando você faz uma gestão, nada mais é do que preparar.
E isso que Uhum. foi que você está falando. A tua preparação, que eu acho que tem muito a ver com o jogo. Você se preparou. E essa tua preparação te deu a possibilidade de conquistar os resultados. Porque a gente sabe que não basta ter apenas o talento. E isso serve tanto para o esporte como para o corporativo. Principalmente quando você tem equipes, né? Não adianta você ter apenas um super talento e os outros não estarem conectados ou não tiverem qualidades mínimas que não vai resolver. E eu acho que o teu tem muito a ver isso aí, né? Muito da preparação para a oportunidade, porque as pessoas dizem assim, pô, nunca tive uma oportunidade na vida, ou eu sou uma pessoa azarada. Eu não acredito nesses conceitos. Eu Eu acredito também. em preparação, e eu acho que a preparação... Fala um pouquinho disso aí, fala um pouquinho desses insights do esporte para mim. Cara, o Cristiano Ronaldo tá aí para comprovar, né? Eu não sou muito fã de futebol, mas ele pode falar o que for do cara, mas se o cara é um exemplo disso que você está falando, é um dos, né? Não, também não acho que o talento seja tudo, nem a maior parte. Inclusive, eu estou fazendo um paralelo bastante agora forte com a minha. Eu botei uma das minhas metas agora pessoais, é a minha questão até de saúde, rotinas. Acho que eu nunca estive tão focado e conseguindo bater minhas metas pessoais de rotina mesmo, assim, de horário de acordar, treinos, alimentação, etc. E não adianta, nada que você queira vem fácil, vem assim dado, de mão beijada. E, cara, eu não sou, assim, eu não acredito nos que ficam esperando ganhar na Mega Sena, esperando que um dia acorde magro, não sei, isso para mim não entra, assim, é uma coisa que são histórias da vida que a gente não sabe o que essas pessoas passaram, mas eu tenho certeza que no fundo, sempre por trás tem muito esforço e suor de tudo que você ganha na vida. Comigo, eu não estou nem perto de conseguir o que eu quero, digamos, de metas, mas tudo que eu consegui do pouco que foi assim, sempre foram meses muito difíceis. Agora, por exemplo, eu estou em meses, aí eu venho de 2 meses muito complicados no profissional, mas eu sei que não existe fórmula mágica, eu sei que o segredo está no esforço, está na estratégia, está em verificar, escutar e visualizar como eu estou fazendo meu trabalho, como eu posso melhorar. Amanhã tentar de novo de uma forma diferente, porque também não adianta você sempre tentar o mesmo caminho. Se tem uma coisa certa é se Sim. você errou um caminho e que aquele caminho está errado, então vamos para o outro. E é isso, cara. Eu acho que isso se aplica para tudo na vida. Eu acho que isso se aplica para o profissional e para o pessoal. Eu tive fases da minha vida que assim, eu realmente, esse começo da minha carreira na RD, eu não falei ainda o que eu faço, acho que é legal Não, explicar mas depois. eu vou te jogar Depois eu essa. explico, Tem uma pergunta ali que tu vai poder explanar bastante, fica tranquilo. mas daí vai fazer muito sentido o que eu tô falando, mas Isso. os 3 primeiros anos cara, eu realmente fui assim muito workaholic, até que também não é o caminho ideal, mas são os caminhos que você acha. Eu acho que todo mundo tem sucesso, tem uma coisa em comum, que são pessoas que não param de tentar, né? E elas podem não ter sucesso no começo, ou podem ter muito sucesso no começo, aí depende sim das questões externas, mas se uma coisa elas têm em comum é que elas é a resiliência que você falou, essa palavra para mim é chave, porque a resiliência, cara, independente do perfil, do trabalho, do que você faz na tua vida, ela é necessária, não tem jeito. Não, fizesse uma colocação interessante, que é uma coisa que eu sempre coloco também quando eu falo com as pessoas. Se você sempre faz as mesmas coisas, automaticamente o resultado vai ser o mesmo. Então você tem que fazer Uhum. algo diferente para ter resultados diferentes. Isso exemplifica muito essa tua carreira, essas tuas questões de ser assertivo, de ser um pouco ousado, mas ao mesmo tempo com bastante, com bastante segurança. Acho que isso é muito legal. Vou te fazer uma pergunta que, pô, a gente já está falando, parece que a gente está falando 2 horas, mas o tempo está voando. Uma coisa que é interessante para até conectar com isso que estás falando é, vou falar, abrir mercados, inovações, empreendedorismo. Esse é o teu case. Pode brincar aí nele aí. Eu ainda não empreendi onde eu quero empreender. Bom, empreendi na empresa que eu tô, né? Sim, Acho que todo mundo tem a chance de empreender. Isso também é uma coisa disruptiva que eu não acredito que empreender é abrir negócio.
Acho que empreender é realmente você inovar e criar algo onde você esteja. Você pode estar na empresa mais tradicional no mundo, no cargo mais quadradinho do mundo. Eu mesmo tenho amigos pessoais que têm feito muito isso, têm empreendido em cenários aí que todos acham que é impossível empreender. Então, acho que assim, depende muito do perfil, né? Eu acho que não é para todo mundo, a questão do empreendimento, mas a inovação eu acho que é uma coisa meio que natural. A gente está vendo isso agora com a crise, né? Eu prefiro olhar o lado positivo disso tudo, porque sempre tem um lado positivo. E o lado positivo é a Isso. transformação, né? A gente pode estar, claro, tem muito problema, você aqui ignorante a ponto de não falar que é uma crise, é um problema, Sim. mas assim como todos os problemas, tem uma vertente aí muito interessante dessa crise em específico, que é a transformação digital. Eu que estou nesse meio, eu estou escutando muito mais, mas, cara, é uma transformação incrível. Muitas empresas, muitos negócios, o próprio governo e as pessoas estão passando por uma era que, como você falou, já era uma coisa que vinha acontecendo. Sim. E essa crise acelerou. Acho que uma coisa que a gente pode tirar de positivo disso é essa aceleração dessa era digital, que, claro que como toda transformação pode ser muito boa, muito ruim, mas sem dúvida tem muita coisa legal aí que muita gente pode tirar disso, né? Então, eu tive essa experiência com a RD. Eu sempre pude inovar bastante, empreender bastante. E as grandes oportunidades que eu tive, que foram oportunidades de gestão, como você falou, e oportunidades de abrir mercado, foram essas duas grandes oportunidades que eu tive Sim. na RD. Eu apostei e até então deu certo. Eu não vou te falar muito certo, porque eu sempre quero um pouquinho mais, mas até agora estou aqui, né? Então, tá funcionando. Legal. Não, mas é show. Eu queria aproveitar, Rafa, que é a minha primeira live aqui, tendo o prazer de ter você nela, e agradecer as pessoas que entraram, que viram um pouquinho, que estão vendo, né? O Leandro, o Paulo Mais, o Ricardo, meus amigos lá do trabalho, né? O Saulo, que foi uma pessoa que trabalhou com o Geis, amiga da Deise, que trabalha com o Rafael, os seus amigos, que provavelmente você deve estar vendo aí, minha sobrinha, o Kid, o pessoal do vôlei, a Andrise, uma amiga minha que estudou comigo na faculdade, muito legal. O Bendini, que também é do voleibol, meu amigo Keké, que trabalhou comigo durante muito tempo. Então é sempre bom citar essas pessoas porque elas fazem parte do nosso sucesso. A gente divide, porque se a gente quisesse só bater um papo e não dividir com as pessoas, eu acho que a gente tem que dividir. Acredito que a gente tem alguma coisa para dividir legal. Enfim, tu colocasse muito, muito legal essa tua questão. E, cara, quando a gente fala de... a Isabelle também, a Isabelle até fez um comentário muito legal. Ela colocou que o esporte muda a cabeça das pessoas quanto ao mercado. Dá mais força, muito legal. Obrigado, só beijão. deixa eu fazer um adendo aí da Sim, Isabelle, sim. que eu acho que tem um detalhe que eu ia comentar e não comentei, que é lidar com os erros. Cara, legal. isso é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade pelo aspecto da ansiedade, mas o esporte, ele te ensina que você vai errar. E, cara, não adianta que na hora do vamos ver, que tá a final lá, né, o terceiro set, pau pegando, aquela pressão que tem 30 quilos nas suas costas, toda torcida, de família, e tu tem às vezes 17 anos só e tu acha que é grandão naquele momento, cara, esse peso e que você comete um erro, naquele determinado momento você acha que acabou a tua vida, entendeu? E essa mesma coisa se replica várias vezes no teu mundo profissional, várias vezes. E eu acho que o esporte, ele é uma grande, para quem, né, é jovem, digamos, é uma baita escola, cara. Uma baita escola porque você tem a oportunidade de estar, no caso do vôlei, é algo muito especial de não estar sozinho, né, nesses erros. O que é muito interessante. Eu acho que é uma escola porque você acaba já aprendendo com os humanos ali que estão do teu lado. Sim. Rafa, como tu falou da RD, né? O pessoal tá achando que o Rafa tá no México. O Rafa, México, cara, como caiu essa história de você... É América Latina, quem acha que o México... óbvio, cada país tem suas características, mas o México tem muito de Brasil, né? Lugares altamente tecnológicos, com movimentação financeira gigantesca, e também tem as mazelas que o nosso país atravessa. Sim.
E é bom frisar, porque eu falei de empreendedor, porque empreendedorismo não é só montar uma empresa, é empreender uma ideia. E Exatamente. você foi empreender um mercado novo, como você colocou, no México, que não tinha. Uhum. Cara, diz para mim aí qual foi, para mim, para quem está nos escutando aqui e vendo, cara, como é que foi esse desafio? Tu és um cara competitivo, imaginei assim, no primeiro momento, poxa, é isso que eu quero. E depois, é como parte do edifício, eu quero fazer a final, mas quando chega na final, aquele friozinho na barriga não Aí, pode... frio na barriga é pouco, cara. Eu acho que assim, primeiro só contando rapidamente, a RD é Sim. uma empresa, eu não sei se todo mundo conhece, mas a RD é considerada aí já a maior empresa de tecnologia em marketing digital do Brasil. A gente está encaminhando para ser a maior da América Latina. A RD inovou bastante nesse mercado. Basicamente, foi uma empresa que faz mais ou menos 9 anos desenvolveu um software para pequena e média empresa, que era um mercado na época que estava explodindo no Brasil, e esse mercado não sabia como trabalhar marketing digital e não tinha nem as ferramentas para isso. Então, a RD explodiu. Hoje é uma empresa que tem mais de 17 mil clientes a nível mundial, tá? Então, isso empresas, né? Empresas que Sim. são clientes da gente. Então, Pessoas jurídicas. exatamente. Então, se vocês digitarem provavelmente no Google Marketing Digital, todo mundo está assistindo aí, a primeira coisa que vai aparecer é RD, tá? Para vocês, RD Station, que é a gente. Mas, basicamente, qual que foi a minha história? Eu entrei na RD quando era uma startup de 30 pessoas. Fui um dos que os fundadores lá apostaram. Eu estava na Espanha, inclusive, ainda. Eu fiz a minha entrevista assim como a gente está fazendo, no Skype, eu lembro que eu estava de camisa e de bermuda embaixo. É um clássico, né? Já na época. E, cara, deu super certo, eu me joguei. Na minha época, eu estava naquele momento de final da faculdade, pensando, cara, vou fazer um estágio ou um trainee, né? Era a moda. Sim. E eu me joguei numa startup e hoje foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu entrei em vendas. Eu comecei a vender software, um mundo totalmente diferente para mim. Aprendi bastante, virei líder de um time, né? Virei coordenador. Foi uma experiência de liderança legal. E depois de mais ou menos 3 anos, surgiu esse projeto da RD, que o Brasil estava bombando, a RD cresceu e chegou um momento que a RD não tinha mais para onde crescer. A gente tinha que, digamos, expandir internacionalmente. E aí a gente escolheu como países piloto México e Colômbia. E aí fui eu com uma companheira mexicana e um outro amigo com uma companheira colombiana para a Colômbia. Então, cara, foi bem isso, assim, chegar no país, um país que eu nunca vivi, nunca nem tinha visitado, eu nunca tinha vindo para o México. Eu já tinha viajado e tal, mas México era uma coisa que eu nunca pensava na minha vida em morar. O espanhol é completamente diferente. A cultura, você fala, cara, é mais ou menos igual, mas na verdade é totalmente diferente. Cara, é realmente diferente, assim. Então, foi uma experiência no nível pessoal incrível. 1 ano eu fiquei aqui, aí eu voltei para a operação do Brasil, para a gente ajustar algumas pontas, aí eu tive um outro desafio de liderança com um time ainda maior, e faz mais ou menos 6 meses que eu voltei para o México com um novo desafio. Então, assim, eu sigo na mesma empresa, mas sempre, como você falou, com desafios diferentes, tendo que empreender coisas novas. E independente se eu estou liderando pessoas, por exemplo, agora eu não lidero um time, eu estou com um desafio muito específico de venda, eu voltei a vender. Então, também é legal ver essa minha trajetória, né? Que digamos, eu estou vendendo de novo, mas em outro contexto, outra realidade, outro mercado, outro momento. Então, sempre aprendizado. Eu costumo falar, Zé, que o importante é você sempre estar fazendo coisas novas que te agreguem e você não vê, muitas vezes, que tenho muitos companheiros que até criticam a minha decisão, né? De, cara, você era líder de uma operação, era gerente, agora você está vendendo de novo. Eu acho que isso é normal, cada vez mais normal, e eu tomei essa decisão no pessoal porque eu vi uma oportunidade de aprendizado e uma oportunidade que eu podia contribuir muito mais para a empresa nesse momento. Então, vou trazer um tema novo aqui, mas essas movimentações de carreira em Z estão cada vez mais comuns. Perfeito. Não, e isso que tu coloca é muito importante porque quando você era atleta, e eu acompanhei isso, a tua carreira escolar e estadual, enfim, o teu nível que chegou a um nível muito interessante, antes de você ser
líbero, que quem não conhece voleibol sabe que o líbero não pode ser o capitão do time, mas você sempre foi um capitão do time. Né? Antes de você... Pô, você isso aí é uma jogava... baita sacanagem, né? Eu sempre achei uma sacanagem, mas tudo bem. Só que hoje a gente entende que a tua liderança, eu que gosto muito de estudar lideranças, né? A tua liderança sempre foi pelo exemplo. Quando tu jogasse machucado, quando tu era o cara que sempre chegava primeiro, tu era o último cara que saía, tu era o cara que ajudava tudo. Esse modelo de liderança, tu conseguiu jogar também para o corporativo? Bastante, cara. Eu acho que, na verdade, eu sempre me policio assim a tentar ser um líder, por exemplo. E uma coisa que eu aprendi nas poucas experiências de liderança que eu tive formal, que eu realmente eu fui tanto coordenador quanto gerente, né? Assim, tive 2 papéis de liderança diferentes. E é que quando você tá com um fardo de líder, é muito mais difícil exercer a liderança, por exemplo. Então, eu diria que é até mais difícil, assim, a gente fala porque é fácil falar, mas fazer é difícil porque você automaticamente já tem aquele fardo e é difícil você quebrar essa barreira. Então, mas são as tuas atitudes do dia a dia, até como ser humano, que vão influenciar nessa confiança que o teu time vai ter contigo, né? Eu imagino, até porque hoje a gente fala, eu também gosto de falar das gerações, né? Essa nossa última geração, a geração Z, tu és ali, tu és uma transição da X para da Y, da X, da Y para Z, e cara, eu entendo que esses jovens que você, porque você agora está trabalhando com mais jovens do que você, naturalmente, você sente uma diferença, né, na forma que você atuou com as pessoas da tua idade, que não é uma diferença muito grande hoje, você ainda é muito jovem, mas você já vê diferença nas outras gerações, essa última geração que está vindo agora, você sente diferença? Sinto, mas é engraçado que a RD, eu ainda trabalho com pessoas mais velhas que eu, mas assim, não tão mais velhas, mas sim, é bastante diferente, né? Assim, as pessoas já digamos, patamar ali de 25 a 30 tem um perfil bastante diferente das pessoas de 20. As pessoas de 20 hoje estão em outro mundo, cara, assim, é incrível. Eu vejo pela geração até nova que está chegando, assim, por histórias que eu escuto, e eu realmente acho que a tecnologia ela afetou bastante, assim. Essa transformação digital que eu te falei, ela mudou a cabeça, Sim. né? A velocidade das coisas. Eu acredito que a conexão deles é muito mais rápida, né? Nossa, Eles se conectam muito rápido, e a gente não está falando conexão de questão digital, mas conexão mesmo de assuntos, de transmissão trabalho. das ideias, dos projetos. Eu acho que assim, a Isso, velocidade da tomada de decisão está cada vez mais rápida. isso. E assim, eu tenho a sorte de trabalhar em uma empresa que já opera nesse ritmo em grande escala, né? Assim, Certo. por exemplo, o nosso CEO tem menos, está aí no patamar de 40 anos, é super novo, menos de 40 anos, tem aí a trajetória total startup. Então, quando você tem a cadeia... Ai, desculpa a bateria aqui, mas quando você tem a cadeia inteira operando nessa velocidade, aí o jogo é outro. Mas eu acho que tende a acelerar bastante isso. Rafa, mudanças e adaptações são coisas inerentes nesse teu trabalho. Acontece muito rápido, né? Qual é a preparação de vocês nisso aí? Como é que eu vou te dar um paralelo assim para te desenhar assim? Isso acontece através de vocês analisam muito o mercado, preveem algumas coisas. Como é que funciona essa questão, principalmente a questão digital? Cara, eu costumo falar que a RD tem idade de cachorro, né? Cada ano que passa. Eu tô há 6 anos na RD, o pessoal acha que eu tô há 40, 50, assim, mais ou menos essa conta. E o meu sentimento é que eu tô há uma vida lá, porque realmente é essa pegada, mas eu vou ser bem sincero, Zé, eu acho que não tem como, assim, depende um pouco do nível da operação. Eu diria que a RD Brasil hoje, que é o mercado que a gente é líder, ela já está num nível mais enterprise, que eu chamo, né? Executivo, assim, já tem uma estrutura de dados, de inteligência, óbvio, eu já consigo avaliar o mercado, ver tendência, prever risco.
Então, já opera mais como uma empresa grande nesse sentido. Certo. A gente, a nível internacional, e a minha experiência aqui no México, o pessoal da Colômbia, o pessoal de Portugal, que é um país que a gente está entrando agora também, é bem pegado startup. É como se fosse a RD lá atrás, quando eu entrei no Brasil. A gente está, cara, cada mês é uma loucura de... Tem mês que tu projeta fazer um monte de vendas, não faz nada. Tem mês que tu projeta não vender nada e bate recorde de tudo que é jeito. Então, assim, é totalmente louco e tu nunca sabe o que vai esperar do mercado. A gente ainda... É realmente uma experiência de abrir e a gente ainda está nesse momento de... Eu chamo de trailblazer, que é o momento de abrir, explorar, né, o mercado, digamos assim. Então, para quem às vezes está em trabalhos diferentes, né, em ramos diferentes, vocês, na verdade, sempre estão num processo de adaptação, readaptação, mudança, readaptação. Então, significa que essa pandemia, óbvio, como você falou, tem a questão da saúde pública, mas ela não chega a afetar assim como afeta talvez trabalhos tradicionais, empresas tradicionais que vinham uma outra linha ou vinham de uma forma diferente. Eu acho que o pensamento é esse, Rafa? Sim, assim, eu não posso falar que não nos afetou, porque a maioria dos nossos clientes, o nosso buyer persona, digamos, a empresa Sim. que compra da gente é uma PME, né, no Brasil. Então, é uma pequena e média. Então, assim, obviamente, a maioria dos nossos clientes e de quem está buscando RD hoje está afetado. Sim. A maioria dos mercados, tirando os mercados que cresceram com toda essa pandemia. Mas, então, assim, Mas, em contrapartida, eu acho que a dinâmica de home office para a gente não afetou, porque já era uma empresa que, por mais que a gente não operava em home office, eu julgo que a RD se adaptou muito rápido. Certo. Hoje o nosso negócio tem mais de 800 colaboradores e a gente soube fazer esse shift de escritório para casa de maneira muito bacana, assim, não baixou o rendimento. Então, isso foi muito bom. Agora, em contrapartida... em contrapartida tem um fator positivo que é o que eu te falei da transformação. Eu particularmente senti, os companheiros do Brasil a mesma coisa, a nível Latinoamérica, assim, que as empresas elas estão buscando mais marketing digital agora, o que favorece muito a gente, mas elas estão com menos dinheiro. Então, assim, Perfeito. É uma balança. Eu acho que a gente tem mais demanda, mas a gente tem mais dificuldade de fechar negócio por esse fator. Perfeito. Que ótimo. Queria agradecer, fazer como é o nosso primeiro programa, queremos agradecer aqui Zé Roberto, Annelise, Zé Henrique, o Zezinho que jogou com a gente, o Guga, a sua família, o Anthony. O Anthony, eu acredito que tu vem acompanhando também, eu venho fazendo a mentoria dele, que também é uma outra coisa que a gente vai falar em algum momento. Também o Marlon, não sei se tu lembra do Marlon. O Marlon, lembro, claro. Lembra do Marlon. O Marlon foi pai recentemente, dá os parabéns para ele, para a esposa. Parabéns, cara, não sabia. Um cara do bem demais, eu sou fã dele há muito tempo. Rafa, nós temos aí pouco mais de 10 minutos para a gente encerrar o nosso papo, mas, cara, o que me deixa feliz é esses insights, essas pequenas coisas. Queria deixar, assim, um tempinho final para ti falar, assim, para quem hoje está iniciando uma carreira, quais seriam as coisas, alguns pontos que você daria para ele? Cara, reforça isso aí, pensa nesse aspecto. O que você colocaria para essa pessoa que está querendo aí entrar no mercado? E quando a gente fala corporativo, é qualquer ramo, né? Porque independente, só a metodologia que difere um pouquinho. Cara, hoje, assim, é meio clichê, mas existe uma frase que eu sempre... que eu escuto bastante de várias formas e eu vou refrasear aqui do meu jeito, mas o que importa sempre é a jornada, é o processo. Então, eu sempre fui um cara que me preocupei muito com o futuro, sempre fiz muitos planos e no fundo, todos os planos que eu fiz, o norte eu acertei, mas o caminho eu errei completamente. Então, uma coisa que eu acho que é legal é sim fazer planos, ter uma estratégia, mas é como no vôlei, né? O mais importante é o jogo de agora. Não adianta você pensar no jogo próximo se você não ganha o de agora. Perfeito. Então eu faria isso, cara. Eu focaria no caminho.
é uma coisa que eu continuo exercitando. Eu acho que a gente nunca acaba de exercitar isso, porque a ansiedade nos afeta, as mudanças nos afetam. Agora, com o Covid, a maioria das pessoas teve que se adaptar a uma realidade de trabalhar desde a casa. A maioria das pessoas não estava acostumada com isso. Tinha planos, tinha outros projetos. E é por isso, eu acho que é mais uma prova do porquê a gente tem que trabalhar um dia de cada vez. E cada dia, cara, tem 24 horas, cada 24 horas tem bastante minuto para a gente fazer muita coisa. E quando você vê e divide, faz uma continha matemática, você vê que em um dia você pode fazer bastante coisa. Então, um dia de cada vez, e uma coisa que eu sempre trabalho é tentar sempre ser melhor. Vai ter dia que vai ser horrível em tudo que você vai fazer, tudo vai dar errado, e o lado bom desse dia é que amanhã tem um novo dia para você tentar de novo e fazer melhor. E vambora, entendeu? E o dia que for bom, comemora para te dar gás para continuar, porque mesmo que seja bom nesse dia, amanhã é um novo dia e tudo que você fez de bom também acabou. Então é uma coisa que assim, eu levo muito do esporte e da venda. Quando a gente bate uma meta, a gente celebra, mas no primeiro dia do mês você tá zerado de novo. E quando você ganha um jogo é a mesma coisa. Assim como quando você perde. Você perdeu, no outro dia você tem outra oportunidade de ganhar. Então vamos embora. Eu acho que é isso. Não, que legal, Rafa, porque essa tua conversa tem a ver muito com a minha que eu falo para as pessoas, porque o esporte tem muitas lições para o corporativo, né? Essa das vendas tu colocaste perfeitamente. Eu acho que essa foi tranquila, porque realmente, cara, eu analiso muitas decisões, né? A gente acompanha o vôlei, tá? E está envolvido com o voleibol também, e a gente também vê futebol, e eu gosto muito dos esportes. E, cara, é muito legal quando os treinadores são de alto rendimento, cara, eles comemoram e eles ainda falam, cara, tem 24 horas para comemorar, cara. Segunda-feira é descanso, na terça nós temos, porque tem um novo campeonato, tem um novo desafio. Os desafios não acabam, eles são processos. E venda é assim, você tinha que vender 10 mil, vendeu 10 mil, e agora? Então faça, por isso que eu digo, Zé, faça uma coisa que você curta o processo. Porque, assim, o mais legal do jogo, do vôlei, é o jogo, não é a vitória. O mais legal da venda é o processo. Então, assim, se você está fazendo uma coisa que você não gosta, vai ser complicado. Por mais que você ganhe dinheiro, você ganhe promoções, você ganhe conquistas, não vai ser o suficiente para retroalimentar o processo que é o dia a dia, cara. E é isso. Eu acho que, assim, nem todos são afortunados de ter a possibilidade de fazer o que gostam, mas aqueles que não fazem o que gostam por um período têm que buscar ter sucesso justamente para um dia fazer o que gostam. Esse é o sentido da vida, na minha opinião. Não, que ótimo. Rafa, um papo leve, descontraído, rodou rapidinho, já estamos quase... um abração, Gui, acabou de entrar aí. Entrou no final, cara. No final. Pra gente, mas eu vou botar, não se preocupem que a gente vai... Amanhã eu vou fazer uma postagem dizendo que vai estar no YouTube, porque tem meu perfil, José Irã Palestrante, né? Show de bola. Eu estou migrando para ele, onde eu tenho mais seguidores, eu ainda tenho no meu pessoal, então eu estou fazendo a migração para depois ir diretamente para o meu perfil de palestrante oficial. Quero deixar aqui, Rafa, antes, eu sempre vou deixar no dia seguinte, eu vou deixar uma sugestão de leitura. Ótimo. Que é voltado para isso. Amanhã eu tiro a foto direitinho para não atrapalhar aqui a gente, mas é o legado, 15 lições sobre liderança, que podemos aprender com o time de rugby dos All Blacks. Para quem não conhece, os All Blacks é um time de rugby da Nova Zelândia. Para quem que faz o haka, que é uma coisa muito legal. O haka tem um grito específico lá. Isso, que é um grito de guerra deles, enfim, muito, muito legal. É demais. Então eu sempre vou colocar depois as minhas lives, que vão ser às quartas-feiras, a tua especial às 21, porque o senhor está no outro país e a gente tem que respeitar aí o horário do mestre. Inclusive, estou suando aqui, o pessoal deve estar pensando, né? Tá um calorão, um solzão, porque aqui no México está escurecendo 9 da noite. Então, enfim, esse livro, só para dar um spotzinho dele, é um livro muito interessante que fala sobre lições, que o All Blacks é o time mais vencedor do mundo em percentuais de vitória. Legal. E ele fala muito legal, é uma leitura gostosa para quem gosta de esporte, para quem gosta de administração, gestão, é muito, muito legal. Amanhã eu vou adicionar aqui na minha listinha, que tem uma listinha. Isso, vou deixar um por quarta-feira, porque eu gosto de vários tipos de literaturas, não só voltadas, mas que fazem essas conexões. Rafa,
Muito obrigado. Foi a nossa primeira de muitas que a gente vai ter. Você logo também, com certeza, vai ser chamado para outras, com outros temas que a gente tem muito a explorar. Cara, muito obrigado. Acho que a gente está começando, eu principalmente estou começando uma caminhada aí que não tem mais volta. E, cara, é o que eu gosto de mentorar as pessoas, gosto de estar passando esse meu conhecimento, que eu acho que ajudou vocês antes de todo esse processo. E eu tenho essa minha linha muito de ensinar, de prover as pessoas, de dividir. Eu acho que dividir é muito importante. E o que nós fizemos hoje, tanto eu quanto você, foi dividir um pouco o sucesso, experiências que a gente quer ajudar as pessoas. E eu acho que isso é fundamental nesse momento que a gente vive. E é só isso que a gente faz crescer, porque a gente nunca sabe nada. Claro. A gente vai morrer, vai ficar no último diazinho querendo aprender alguma coisa, porque a gente está de passagem. Não, e parabéns por essa iniciativa, parabéns a todos que participaram, porque também estão aqui para aprender, então acho que parabéns é mais para essas pessoas que estão acompanhando, porque sem dúvida estão conectadas buscando algum conhecimento, alguma experiência. E Zé, já sabe, cara, marketing digital, tudo que eu puder te apoiar nessa trajetória do negócio, e espero vocês no México, né? Você e a Daisy estão devendo uma visita aqui. Já tem um par esperando aí para conhecer a cidade do México. Eu acho que vocês não conhecem ainda, né? Não, tem umas viagens aí perdidas aí que agora com o Corona me complicou a vida. Mas logo a gente vai dar. O lado bom é que você já tem um cara aqui perdido. Isso, tranquilo. Pessoal, fico feliz das pessoas que passaram, foram pessoas que a gente gosta, são amigos. Eu acho que nesse primeiro momento é esse público que eu quero atingir mesmo, são as pessoas. Depois a gente vai diversificando e vamos abrindo os leques, mas esse pessoal traz energia e eu acredito muito na energia positiva. Depois é um marketing digital aí. Isso mesmo, que a gente vai estar conversando logo. Sem dúvida. Amigo, obrigado. Fica com Deus e eu deixo o finalzinho para você se despedir da galera aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Agradecer aos meus amigos aí, tem não vi todos que entraram, mas sim, é difícil. Entrou, o Guga, a Cami aí falou, então tudo gente também muito bacana que eu encontrei no caminho e que está empreendendo também, muito legal, todos. Beleza? Pessoal, um abração a todos. Um beijo no coração de vocês e até a próxima quarta-feira. Obrigado, um abraço. Boa noite. Até mais, tchau.